A oração poderosa de hoje é para você que sente que a sua família está sendo atacada por inveja, olho gordo, palavras negativas ou até maldições espirituais que tentam destruir a paz do seu lar. Talvez você perceba brigas surgindo do nada, um peso estranho dentro da casa, doenças repetidas, bloqueios, atrasos e uma sensação de que algo externo está atingindo sua família. No fundo você sabe, isso não é normal, isso é espiritual. E hoje, o céu vai agir por você. São Miguel Arcanjo vai descer com sua espada flamejante e defender sua família, quebrando toda inveja, toda maldição, toda palavra contrária e toda obra maligna lançada contra o seu lar. Ele vai cercar sua casa com luz, proteger cada membro da sua família e restaurar a paz, a união e a bênção dentro do seu lar. Antes de começarmos, faça um ato de fé. Se inscreva no canal e ative o sino. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, defenda minha família. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Hoje, toda inveja e maldição será quebrada pelo poder de São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, guerreiro invencível de Deus Altíssimo, prostro-me diante de ti neste momento sagrado de oração, trazendo em meu coração a súplica ardente pela proteção de minha família. Tu que foste escolhido pelo próprio Criador para liderar a batalha contra as hostes infernais, tu que com tua espada flamejante expulsaste Lúcifer e seus anjos rebeldes do paraíso, tu que permaneces vigilante às portas do céu, impedindo que o mal se aproxime do trono divino, eu te invoco hoje com toda a humildade e fervor de minha alma. Venha em auxílio de minha família, ó poderoso arcanjo. Estende teu escudo protetor sobre cada membro de meu lar, sobre meus pais, meus filhos, meu cônjuge, meus irmãos, meus avós, cada pessoa que carrega o sangue de minha linhagem e que está unida a mim pelos laços sagrados do amor familiar. Que tua presença majestosa se estabeleça como uma fortaleza impenetrável ao redor de minha casa, criando um círculo de proteção divina, que nenhuma força maligna possa atravessar, que nenhuma inveja possa penetrar, que nenhuma maldição possa alcançar. São Miguel Arcanjo, tu conheces as batalhas que enfrentamos neste mundo caído, onde a maldade se multiplicou e a inveja corrói os corações daqueles que se afastaram de Deus. Quantas vezes percebemos olhares carregados de negatividade direcionados à nossa família? Quantas palavras envenenadas foram proferidas contra nós em conversas secretas, em reuniões obscuras, em pensamentos sombrios de pessoas que não suportam ver nossa felicidade e prosperidade? A inveja, esse pecado mortal que consumiu até mesmo o coração de Caim quando assassinou seu irmão Abel, continua viva e ativa em nossos dias, manifestando-se através de fofocas maldosas, de desejos perversos de nos ver fracassar, de energias negativas enviadas conscientemente ou inconscientemente contra nosso bem-estar. Mas eu sei, ó glorioso arcanjo, que teu poder supera infinitamente todas essas forças das trevas. Quando tu ergues tua espada flamejante, as trevas se dissipam instantaneamente. Quando tu proclamas: quem é como Deus? Todos os inimigos tremem de pavor. Portanto, eu te peço neste momento, levanta-te em defesa de minha família, que tua presença seja como um exército de milhares de anjos cercando nosso lar, vigiando cada porta, cada janela, cada entrada, impedindo que qualquer mal nos alcance. Sei que há pessoas que nos observam com olhos cheios de inveja, que não conseguem se alegrar com nossas conquistas, que sentem dor ao ver nossa união familiar, nossa paz doméstica, nossas bênçãos materiais e espirituais.
Essas pessoas, seja por ignorância ou por maldade deliberada, podem estar enviando pensamentos negativos, fazendo feitiçarias, lançando maldições ou simplesmente desejando nosso mal com tanta intensidade que suas vibrações negativas tentam nos atingir. Mas eu declaro neste momento, sob a autoridade do nome de Jesus Cristo e através da intercessão de São Miguel Arcanjo, que nenhuma arma forjada contra minha família prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Todo pensamento maligno direcionado ao nosso lar será interceptado pelos anjos de Deus e devolvido ao remetente, multiplicado em bênçãos de arrependimento e conversão. Não desejamos mal a ninguém, mas pedimos proteção contra aqueles que nos desejam mal. São Miguel, coloca-te entre nós e nossos inimigos visíveis e invisíveis, que teu escudo receba os dardos inflamados do maligno antes que nos atinjam. Que tua armadura celestial nos revista completamente, tornando-nos invulneráveis aos ataques espirituais. Poderoso arcanjo, tu que lutaste no céu e venceste, luta agora na terra em favor de minha família. Vejo como o inimigo tem tentado semear discórdia entre nós, como tem sussurrado mentiras aos nossos ouvidos, tentando nos fazer desconfiar uns dos outros, como tem amplificado pequenos desentendimentos, transformando-os em grandes conflitos. Reconheço as táticas satânicas de divisão, de manipulação, de destruição dos laços afetivos que nos unem, mas eu me recuso a permitir que o mal vença em minha casa. Invoco o teu auxílio, São Miguel, para que restaures a harmonia em nosso lar, para que fortaleças os laços de amor que nos unem, para que transformes nossa família em uma fortaleza espiritual, onde o Espírito Santo habita plenamente. Que cada cômodo de nossa casa seja consagrado a Deus, que cada objeto seja abençoado, que cada conversa seja permeada pela graça divina. Que nossa família se torne um testemunho vivo do poder de Deus, uma luz que brilha nas trevas deste mundo, um refúgio de paz em meio ao caos exterior. Arcanjo Miguel, defensor dos filhos de Deus, imploro que purifiques nossa linhagem familiar de toda maldição hereditária que possa estar afetando as gerações. Muitas vezes, carregamos fardos espirituais transmitidos por nossos antepassados, padrões de comportamento destrutivos, maldições lançadas há décadas ou até séculos que continuam afetando os descendentes. Com tua espada de fogo, corta todas essas correntes malignas, liberta minha família de todo o jugo espiritual do passado. Que o sangue purificador de Jesus Cristo lave completamente nossa árvore genealógica, removendo toda mancha, toda maldição, toda influência demoníaca que tenha sido permitida entrar através de pecados, pactos, idolatrias ou práticas ocultas de gerações anteriores. Declaro que minha família está sob nova aliança, coberta pelo sangue do Cordeiro, protegida pelos anjos de Deus, selada pelo Espírito Santo. Nenhuma maldição do passado tem mais autoridade sobre nós, pois fomos redimidos e libertados pelo sacrifício de Cristo na cruz. São Miguel, príncipe glorioso, peço também que protejas especialmente as crianças de minha família, que são mais vulneráveis aos ataques espirituais. As crianças, em sua inocência e pureza, são alvos preferenciais do inimigo que deseja corrompê-las desde cedo. Plantar sementes de maldade em seus corações, ainda em formação. Afastá-las do caminho de Deus antes mesmo que possam conhecê-lo verdadeiramente. Coloca anjos da guarda, especialmente vigilantes, ao redor de cada criança de minha família. Que elas cresçam em ambiente espiritualmente saudável, protegidas de toda influência maligna, seja através de pessoas, de conteúdos nocivos, de situações perigosas ou de ataques diretos das trevas. Que se desenvolvam fortes na fé, fundamentadas na palavra de Deus, cheias do Espírito Santo, preparadas para serem guerreiros e guerreiras de Cristo na geração delas. Afasta de nossos pequenos toda doença, todo acidente, todo mal físico e espiritual.
Que os anjos os acompanhem na escola, nas brincadeiras, no sono, em cada momento de suas vidas infantis. Glorioso São Miguel, peço igualmente que protejas os adultos de minha família contra as ciladas do maligno no mundo do trabalho, nos relacionamentos sociais, nas decisões importantes da vida. Sabemos que o inimigo usa pessoas invejosas no ambiente profissional para criar obstáculos, para espalhar mentiras, para sabotar carreiras e projetos. Que tua presença acompanhe cada membro de minha família em seus locais de trabalho, nas reuniões, nas negociações, em cada interação profissional. Que sejam protegidos contra colegas invejosos, chefes injustos, clientes problemáticos, competidores desleais. Que encontrem favor diante das pessoas certas, que suas habilidades sejam reconhecidas, que suas carreiras prosperem apesar de toda a oposição. Fecha toda porta que o inimigo tentar abrir para nos prejudicar profissionalmente e abre portas que homem algum pode fechar. Portas de oportunidades divinas, de promoções merecidas, de negócios abençoados. Que o trabalho de nossas mãos seja estabelecido pelo Senhor e protegido por teus anjos poderosos. Arcanjo poderoso, intercede também pela saúde de minha família, pois sei que muitas doenças têm origem espiritual, causadas por maldições, por inveja materializada em enfermidades, por ataques diretos do inimigo que deseja nos ver enfermos e fragilizados. Quantas famílias são destruídas por doenças inexplicáveis, por enfermidades que a medicina não consegue curar, por sofrimentos físicos que drenam as energias e os recursos financeiros. Que tua intercessão junto ao trono de Deus traga cura divina para todo membro enfermo de minha família. Que o poder de Deus flua através de tuas mãos angelicais, tocando cada órgão, cada célula, cada sistema do corpo, restaurando a saúde perfeita que o Criador planejou para nós. Expulsa todo espírito de enfermidade, todo demônio que cause dor e sofrimento, toda maldição que se manifeste através de doenças. Declaro saúde plena, vida longa, vigor físico, energia renovada para toda a minha família, em nome de Jesus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Defensor celestial, protege também as finanças de minha família contra todo ataque de pobreza, de escassez, de dívidas opressoras. A inveja muitas vezes se manifesta através de bloqueios financeiros, de gastos inesperados, de perdas materiais que parecem não ter explicação lógica. Pessoas invejosas podem até mesmo fazer trabalhos espirituais para que percamos nossos empregos, para que nossos negócios fracassem, para que o dinheiro escape de nossas mãos como água. Mas eu clamo a ti, São Miguel, protege nossa prosperidade, que nosso trabalho seja recompensado justamente, que nossas contas sejam pagas em dia, que tenhamos sempre o suficiente e ainda sobre para ajudar aos necessitados. Afasta de nós o espírito de pobreza, a mentalidade de escassez, o medo da falta. Que nossa família experimente a provisão abundante de Deus, não para acumular riquezas egoisticamente, mas para viver com dignidade, para honrar ao Senhor com nossos recursos, para ser canal de bênçãos na terra. Fecha toda a brecha financeira que o inimigo possa estar usando para nos roubar e estabelece guardas angelicais sobre nossos bens, nossos investimentos, nossas fontes de renda. São Miguel Arcanjo, príncipe dos céus, finalizo este primeiro bloco de oração pedindo que estabeleças em minha casa uma atmosfera permanente de presença divina. Que nosso lar seja como um pequeno santuário, onde Deus é adorado, onde o amor reina, onde a paz habita, onde a alegria transborda. Que todos que entrarem em nossa casa sintam algo diferente, percebam a presença dos anjos, experimentem a bondade de Deus manifestada através de nossa hospitalidade e amor. Que nossa família seja instrumento de bênção na comunidade, testemunha viva do poder transformador de Cristo.
luz que atrai outros para o caminho da salvação, e que toda inveja dirigida contra nós se transforme em admiração santa, que toda maldição seja revertida em bênção, que todo ataque do inimigo resulte em maior glória para Deus. Amém. Meu amado São Miguel Arcanjo, venho diante de ti não apenas com súplicas de proteção, mas também carregando em meu coração a dor profunda que minha família tem experimentado por causa da inveja alheia e das maldições lançadas contra nós. Preciso abrir meu coração e expressar o sofrimento que temos atravessado, as lágrimas que temos derramado, as noites de insônia angustiante quando sentimos o peso das forças das trevas tentando nos destruir. Há momentos em que a dor é tão intensa que parece insuportável, quando vemos pessoas que amamos sofrendo sem merecimento, quando testemunhamos a desintegração de sonhos por causa de ataques espirituais, quando sentimos na própria pele as consequências devastadoras da maldade humana alimentada pelo ódio satânico. São Miguel, tu que vês tudo do alto dos céus, tu que conheces cada lágrima que cai de nossos olhos, tu que escutas cada gemido de dor que sai de nossos lábios, ouve agora este clamor que brota das profundezas de minha alma ferida. Há dor quando percebemos que pessoas próximas, às vezes até membros da própria família estendida, olham para nós com inveja ao invés de amor. Quantas vezes nos reunimos em encontros familiares e sentimos a tensão no ar, as palavras ácidas disfarçadas de brincadeira, os comentários maldosos sobre nossas conquistas, as comparações destrutivas que visam nos diminuir. A inveja familiar é uma das mais dolorosas, porque vem de quem esperávamos apoio e celebração. Quando um tio comenta com sarcasmo sobre a promoção que recebemos no trabalho, quando uma prima faz questão de apontar cada defeito de nossos filhos enquanto exalta os dela, quando irmãos se afastam porque não suportam ver nossa felicidade conjugal, enquanto eles enfrentam problemas em seus casamentos, tudo isso corrói a alma e destrói os laços que deveriam ser indestrutíveis. São Miguel, tu sabes como isso nos machuca. Ver a família, que deveria ser porto seguro, transformada em campo de batalha por causa da inveja, é uma dor que rasga o coração. Intervém nestas relações, ó poderoso arcanjo. Toca o coração dos invejosos com a graça do arrependimento, ou então afasta-os de nós, se sua presença só traz destruição. Dói também quando percebemos que há pessoas fazendo feitiçarias, trabalhos espirituais, maldições deliberadas contra nossa família. Sim, São Miguel, no mundo moderno, muitos negam a existência destas práticas. Mas nós que somos espirituais, sabemos que elas são reais e poderosas quando permitidas por Deus como prova ou quando encontram brechas em nossas vidas. Descobrir que alguém foi a um terreiro, a uma bruxa, a um feiticeiro, levando nossos nomes, fotos de nossa família, objetos pessoais, pedindo que nos fizessem mal, isso é uma traição devastadora e aterrorizante. Saber que há rituais sendo feitos contra nós, que há velas negras sendo acesas com nossos nomes, que há entidades demoníacas sendo invocadas para nos atormentar, que há pactos satânicos sendo firmados visando nossa destruição, tudo isso causa um pavor profundo e uma revolta justa. Como pode haver tanta maldade no coração humano? Como alguém pode odiar tanto, a ponto de buscar forças das trevas para destruir uma família inocente? São Miguel, tu que conheces as obras das trevas e tens autoridade para desfazê-las, quebra todo feitiço, anula toda maldição, destrói todo o trabalho espiritual feito contra minha família. Que tudo volte para o remetente multiplicado 7 vezes, não por vingança nossa, mas pela justiça divina. A dor se intensifica quando vemos nossos filhos sofrendo,
Consequências desses ataques espirituais. Crianças que eram alegres e saudáveis, de repente ficam doentes, sem explicação médica. Adolescentes que eram estudiosos, começam a ter problemas inexplicáveis na escola. Jovens que tinham um futuro promissor, de repente se envolvem em acidentes ou tomam decisões terríveis. Como pais, não há sofrimento maior do que ver os filhos padecendo. Gritamos aos céus pedindo explicações, nos culpamos por não termos protegido melhor, nos desesperamos tentando encontrar soluções. E muitas vezes, só depois descobrimos que havia uma maldição geracional ativa, ou que alguém invejoso havia rogado praga sobre nossos filhos, ou que brechas espirituais em nossas próprias vidas permitiram que o inimigo os atingisse. São Miguel, meu coração de pai. Mãe está despedaçado ao ver meus filhos sofrerem. Estende teu manto protetor sobre eles imediatamente. Que nenhum cabelo de suas cabeças seja tocado pelo mal. Que toda a aflição seja transformada em testemunho de libertação. Que toda cicatriz espiritual seja curada pelo bálsamo divino. A dor também nos casamentos destruídos pela inveja. Quantos relacionamentos sólidos e felizes foram minados por pessoas invejosas que plantaram sementes de discórdia. Sogras que não aceitam a felicidade do filho com a nora e fazem de tudo para separá-los. Ex-namorados que, não conformados com o término, fazem trabalhos espirituais para destruir o novo relacionamento. Colegas de trabalho que sentem inveja da esposa bonita ou do marido bem-sucedido e tentam seduzi-los ou criar situações comprometedoras. Vejo casais que se amavam genuinamente começarem a brigar por motivos fúteis, a desconfiar um do outro sem razão, a perder o interesse sexual, a considerar a separação, e tudo isso orquestrado por forças das trevas, operando através de pessoas invejosas. O divórcio, a separação, a destruição da família é uma vitória satânica que deixa cicatrizes profundas em todos os envolvidos, especialmente nas crianças que precisam dividir a vida entre duas casas, que perdem a segurança do lar unido, que carregarão traumas para sempre. São Miguel, defende os casamentos de minha família, que cada cônjuge seja protegido contra tentações, contra investidas de terceiros, contra desânimo e desistência, reacenda a chama do amor nos corações, restaura a intimidade, fortalece o compromisso, que nenhum casamento de minha família seja desfeito, mas que todos sejam exemplos de amor duradouro e fidelidade inquebrantável. Sofro ao ver membros de minha família caindo em vícios e dependências que sabemos serem portas abertas para o inimigo. O alcoolismo que destrói lares e mata lentamente. A dependência de drogas que transforma pessoas amáveis em sombras de si mesmas. O vício em jogos que consome todos os recursos financeiros. A pornografia que destrói a capacidade de relacionamento genuíno. Os transtornos alimentares que corroem a saúde e a autoestima. Todos esses são ataques do inimigo disfarçados de escolhas pessoais. Sim, há responsabilidade individual, mas também há forças espirituais poderosas empurrando pessoas vulneráveis para esses abismos. E muitas vezes, esses vícios começam após períodos de grande inveja direcionada à família, como se o inimigo, não conseguindo nos destruir diretamente, encontrasse um membro mais fraco e o usasse para causar sofrimento a todos. São Miguel, liberta minha família de todo vício e dependência, quebra as correntes que prendem as vontades, expulsa os demônios que alimentam os desejos destrutivos, restaura a mente e o corpo dos que estão cativos. Que experimentem a liberdade verdadeira que só Cristo pode dar, que se tornem exemplos vivos de superação e vitória sobre as trevas. A dor financeira também é real e devastadora. Quando uma família que sempre foi próspera, de repente começa a enfrentar dificuldades inexplicáveis,
Negócios que sempre deram certo começam a fracassar. Empregos estáveis são perdidos sem motivo aparente. Dinheiro que antes sobrava, agora nunca é suficiente. Dívidas se acumulam misteriosamente. Oportunidades escorregam pelos dedos no último momento. Isso causa estresse imenso e pode destruir relacionamentos. As brigas por dinheiro são uma das principais causas de separações. E o inimigo sabe disso. Ele usa pessoas invejosas que fazem trabalhos espirituais para amarrar nossas finanças, para bloquear nossa prosperidade, para nos empurrar para a pobreza e o desespero. Vejo pais que não conseguem mais prover adequadamente para os filhos, sentindo-se fracassados e inúteis. Vejo casais brigando constantemente por causa de contas não pagas. Vejo sonhos sendo abandonados por falta de recursos. Vejo a dignidade sendo corroída pela necessidade. São Miguel, quebra toda a amarra financeira sobre minha família. Destrói todo o trabalho espiritual que bloqueie nossa prosperidade. Repreende o devorador e faz com que nossas portas se abram para a abundância de Deus. Que não sejamos apenas livres da miséria, mas que prosperemos em todas as áreas, glorificando a Deus com nossa generosidade. Dói profundamente quando vemos a saúde de pessoas amadas deteriorar por causa de maldições e inveja. Doenças graves que surgem do nada, cânceres que avançam rapidamente apesar do tratamento, acidentes que deixam sequelas permanentes, condições crônicas que roubam a qualidade de vida. Sabemos que nem toda doença é ataque espiritual, mas sabemos também que muitas são. Quando oramos e sentimos que há algo além do físico, quando jejuamos e percebemos resistência espiritual, quando buscamos libertação e vemos melhora temporária seguida de recaída, isso indica guerra espiritual. Ver um pai ou mãe definhar na cama, um filho lutar contra a doença terminal, um cônjuge perder suas capacidades gradualmente, essas são dores que nenhuma palavra pode descrever adequadamente. São Miguel, clamo a ti pela saúde de minha família, expulsa todo espírito de enfermidade, corta toda maldição que se manifeste como doença, quebra todo feitiço que ataque o corpo físico. Que o poder de cura de Jesus flua sobre cada pessoa enferma, restaurando órgãos, curando doenças, devolvendo a vitalidade. Que testemunhemos milagres médicos inexplicáveis, que a ciência se curve diante do poder sobrenatural de Deus, operando através de tua intercessão. Há também a dor da solidão e do isolamento, quando a inveja consegue nos separar de amigos e comunidade. Pessoas que eram próximas, de repente, se afastam sem explicação. Amizades antigas se dissolvem. Somos excluídos de eventos sociais. Sentimos que ninguém mais quer nossa companhia. Isso geralmente acontece porque a inveja operou através de fofocas e mentiras, distorcendo nossa imagem perante outros, fazendo com que sejamos mal compreendidos e rejeitados. O isolamento social é uma tática do inimigo, porque sabe que somos mais vulneráveis quando estamos sozinhos, sem rede de apoio, sem ombros amigos. Famílias inteiras podem ser ostracizadas por comunidades inteiras quando a inveja espalha mentiras eficazmente. São Miguel, restaura nossas relações sociais. Que a verdade prevaleça sobre a mentira, que nossa reputação seja restaurada, que encontremos pessoas genuínas que nos amem de verdade. Se algumas amizades precisam acabar porque eram tóxicas, que assim seja, mas que novas e melhores surjam em seu lugar. Que nossa família seja inserida em comunidades saudáveis, onde sejamos valorizados e possamos contribuir positivamente. Finalmente, há a dor espiritual mais profunda de todas, sentir que Deus está distante, que nossas orações não são ouvidas, que estamos abandonados nas trevas. Quando os ataques são intensos e prolongados, podemos cair em desespero e questionar a bondade de Deus. Por que Ele permite que soframos tanto? Onde está Ele quando mais precisamos? Esta dor espiritual
esta noite escura da alma, é talvez a mais perigosa porque pode nos levar a afastarmos-nos da fé justamente quando mais precisamos dela. São Miguel, nesta hora de trevas, sê nossa luz. Lembra-nos de que Deus não nos abandonou, que Ele permite provações para nos fortalecer, que está operando mesmo quando não o sentimos. Restaura nossa fé vacilante, renova nossa esperança quase extinta, reacende nosso amor por Deus. Que saiamos desta noite mais fortes, mais sábios, mais próximos do Criador. Que nosso testemunho de superação inspire outros que enfrentam batalhas semelhantes. Transforma nossa dor em poder, nossa aflição em unção, nosso sofrimento em salvação. Amém. São Miguel Arcanjo, agora elevo minha voz ao máximo, com toda a força de minha alma, com todo o fervor de meu espírito, clamando pela tua presença poderosa e por tua intervenção imediata. Que os céus se abram neste momento, que as legiões angelicais desçam sobre minha família, que a glória de Deus se manifeste em nosso favor de forma visível e inconfundível. Chega de sofrermos nas mãos de inimigos invejosos. Chega de sermos vítimas de maldições injustas. Chega de vivermos atormentados por forças das trevas. Hoje, declaramos guerra total contra todo principado, toda potestade, todo dominador deste mundo tenebroso, todo espírito maligno que opera nos lugares celestiais contra minha família. E tu, São Miguel, és nosso general nesta guerra, nosso comandante nesta batalha, nosso líder neste confronto definitivo. Levanta-te, ó arcanjo, empunha tua espada flamejante, reúne teus exércitos celestiais, marcha contra nossos inimigos com o poder do Deus Todo-Poderoso. Que esta seja a hora da virada, o momento da libertação completa, o instante da vitória absoluta. Invoco o teu nome poderoso, São Miguel. Miguel, aquele que é como Deus. Miguel, o vencedor de Satanás. Miguel, o protetor do povo de Deus. Miguel, o guardião das portas do céu. Miguel, o anjo do Apocalipse. Miguel, o defensor dos injustiçados. Miguel, o guerreiro invencível. Miguel, o executor da justiça divina. Teu nome traz terror ao coração dos demônios. Teu nome faz tremer as hostes infernais. Teu nome dissipa toda trevas. Teu nome quebra toda maldição. Teu nome anula todo feitiço. Teu nome destrói toda inveja. Teu nome estabelece proteção impenetrável. Declaro sobre minha família o poder deste nome sagrado. Que São Miguel seja invocado continuamente em nosso lar. Que sua presença seja permanente em nossas vidas, que sua proteção nos acompanhe todos os dias, que sua espada esteja sempre desembainhada em nossa defesa. Ordeno agora, em nome de Jesus Cristo e pela autoridade de São Miguel, Arcanjo, que todo espírito de inveja seja expulso de nossas vidas imediatamente. Espírito de inveja, que opera através de pessoas próximas ou distantes, que atua conscientemente ou inconscientemente, que se manifesta em palavras ou pensamentos, saia agora. Não tem lugar em nossa família, não tem autoridade sobre nossas vidas. Vai para os pés da cruz de Jesus e não voltas mais. São Miguel, prende este espírito maligno e lança-o no abismo eterno. Que nunca mais se aproxime de minha família, que seja substituído pelo espírito de alegria genuína, de celebração do sucesso alheio, de contentamento com as próprias bênçãos. Que as pessoas que nos invejavam sejam tocadas pela graça de Deus e transformadas em verdadeiros amigos que se alegram conosco. Ordeno também que toda maldição lançada contra minha família seja quebrada agora. Maldições de gerações passadas, maldições feitas por autoridades religiosas corruptas, maldições proferidas por familiares ressentidos, maldições escritas em trabalhos de feitiçaria, maldições sussurradas em momentos de ódio, maldições gritadas em momentos de raiva.
Todas são desfeitas neste momento pelo poder do sangue de Jesus e pela espada de São Miguel Arcanjo. Nenhuma palavra negativa tem poder sobre nós. Nenhum ritual satânico nos alcança, nenhuma energia negativa nos afeta, nenhuma praga se cumpre. Somos cobertos pelo sangue redentor de Cristo, somos protegidos pelos anjos de Deus, somos selados pelo Espírito Santo. Toda maldição retorna ao seu ponto de origem, transformada em bênção de arrependimento. São Miguel, com tua espada corta todas as correntes que amarram minha família a maldições do passado. Liberta-nos completamente. Que o fogo do Espírito Santo desça sobre minha família neste momento. Fogo purificador que queima toda impureza. Fogo santificador que consagra nossas vidas. Fogo iluminador que revela toda a obra das trevas. Fogo protetor que cria uma muralha contra o mal. Fogo renovador que transforma nossos corações. São Miguel, tu que portas a espada flamejante, aproxima esta chama divina de cada membro de minha família. Que sejamos batizados novamente com fogo do alto. Que nossas vidas ardam com paixão por Deus. Que nosso testemunho brilhe como tocha nas trevas. Que nossa fé seja inabalável como fornalha ardente. Que todo demônio que tentar nos tocar seja consumido instantaneamente por este fogo santo que agora nos envolve. Declaro que minha família é labareda viva do amor de Deus, e nenhuma água das trevas pode nos apagar. Proclamo a unção especial de Deus sobre minha família, unção de proteção que nos torna intocáveis pelo mal, unção de prosperidade que atrai bênçãos divinas, unção de sabedoria que nos guia em toda decisão, unção de cura que restaura corpo e alma, unção de autoridade que nos dá domínio sobre as trevas, unção de santidade que nos separa para propósitos divinos. São Miguel, que esta unção flua como rio caudaloso sobre cada cabeça de minha família, que sejamos reconhecidos no mundo espiritual como ungidos do Senhor, intocáveis, protegidos, vitoriosos, que os demônios fujam apavorados diante de nossa presença, pois reconhecem a marca de Deus sobre nós. Que portas se abram sobrenaturalmente, porque o ungido do Senhor está chegando. Que montanhas se movam, porque pessoas ungidas ordenam. Que impossíveis se tornem possíveis, porque Deus está conosco. Levanto agora um clamor profético sobre minha família. Profetizo que os melhores dias ainda estão por vir. Profetizo que veremos a salvação de Deus de maneira poderosa. Profetizo que nossa história será reescrita com tinta de vitória. Profetizo que gerações futuras contarão sobre nossa libertação como testemunho de fé. Profetizo que o inimigo se arrependerá de ter mexido conosco, pois sua derrota será absoluta. Profetizo que cada lágrima derramada será transformada em riso. Profetizo que cada noite de dor será seguida por manhã de alegria. Profetizo que sairemos desta batalha mais fortes, mais unidos, mais prósperos, mais santos. São Miguel, selo estas profecias com tua autoridade angelical. Que se cumpram rapidamente, que se manifestem visivelmente, que glorifiquem abundantemente o nome de Deus. Faço agora uma aliança sagrada com São Miguel Arcanjo. Comprometo-me a honrar sua memória, a divulgar sua devoção, a ensinar meus filhos sobre seu poder protetor. Prometo que em minha casa haverá sempre uma imagem de São Miguel, que recitaremos frequentemente a oração a ele dedicada, que celebraremos sua festa em 29 de setembro com júbilo e gratidão. Em troca, peço que assumes como compromisso celestial a proteção permanente de minha família. Que sejas nosso patrono especial, nosso defensor incondicional, nosso guardião perpétuo. Que teu nome seja invocado em momentos de perigo e tu respondas imediatamente. Que esta aliança seja reconhecida nos céus e temida no inferno. Que os demônios saibam que minha família está sob proteção pessoal do Arcanjo Miguel e não ousem mais nos atacar. Clamo pela manifestação visível da vitória
Não quero apenas crer pela fé, quero ver com os olhos. Quero testemunhar sinais concretos de que as maldições foram quebradas. Quero perceber mudanças tangíveis, indicando que a inveja foi neutralizada. Quero experimentar bênçãos reais, provando que a proteção está ativa. São Miguel, que manifestações sobrenaturais confirmem nossa libertação, que inimigos peçam perdão reconhecendo sua derrota, que portas fechadas se abram estrondosamente, que doenças desapareçam da noite para o dia, que recursos financeiros apareçam de fontes inesperadas, que relacionamentos sejam restaurados milagrosamente, que oportunidades surjam abundantemente, que nossa fé seja confirmada por evidências inquestionáveis. Não pedimos por vaidade, mas para que o nome de Deus seja glorificado quando contarmos nosso testemunho. Decreto agora a blindagem espiritual total sobre minha família. Visualizo uma cúpula de luz angelical cobrindo completamente nosso lar, impermeável a toda força maligna. Vejo São Miguel postado na porta de entrada, examinando tudo que tenta entrar, bloqueando todo o mal. Vejo anjos nas janelas, anjos nas paredes, anjos no teto, anjos no chão, criando uma proteção tridimensional absoluta. Vejo a espada flamejante de Miguel girando continuamente ao redor de nossa propriedade, desintegrando todo ataque espiritual antes que nos alcance. Vejo o escudo divino refletindo de volta aos remetentes toda a energia negativa enviada contra nós. Esta visualização não é fantasia, mas realidade espiritual que declaro estabelecida pela fé, que assim seja no mundo invisível e se manifeste no mundo visível através de paz, prosperidade e proteção experimentadas concretamente. Finalizo este bloco de clímax espiritual com a mais intensa das invocações. São Miguel Arcanjo, em nome do Pai que te criou, em nome do Filho que te comanda, em nome do Espírito Santo que te capacita, em nome da Santíssima Trindade que tu serves fielmente, venha agora, venha com poder, venha com glória, venha com autoridade, venha com exércitos celestiais. Venha e não demores. Minha família precisa urgentemente de ti. Não somos dignos, mas confiamos na misericórdia divina. Não somos perfeitos, mas desejamos ardentemente servir a Deus. Não somos fortes, mas tu és poderoso. Coloca-te ao nosso lado nesta guerra, luta por nós, vence por nós, triunfa por nós, e que toda a glória seja dada a Deus, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus nas alturas, e bendito seja São Miguel Arcanjo, seu fiel servo e nosso glorioso protetor. Chegamos ao momento final desta poderosa oração, e meu coração transborda de gratidão antecipada pela certeza da vitória que já está sendo conquistada nos céus enquanto oramos aqui na terra. Sinto em meu espírito que os céus se moveram, que os anjos marcharam, que o inimigo recuou, que a proteção foi estabelecida. A fé me garante que não oramos em vão, que cada palavra proferida com sinceridade alcançou o trono de Deus e mobilizou as forças celestiais em nosso favor. São Miguel já está agindo. Sua espada já está cortando as amarras que nos prendiam. Seu escudo já está bloqueando os ataques que nos ameaçavam. Sua presença já está transformando a atmosfera espiritual ao redor de minha família. Portanto, começo esta conclusão não com súplicas desesperadas, mas com louvor confiante e gratidão antecipada pela libertação completa que está se manifestando agora mesmo. Agradeço, São Miguel Arcanjo, por tua fidelidade em responder ao chamado dos filhos de Deus. Ao longo dos séculos, incontáveis famílias foram salvas por tua intercessão, inúmeras vidas foram protegidas por tua vigilância, infinitas batalhas foram vencidas por teu poder. Não há registro de família que te invocou sinceramente e foi abandonada. Não há testemunho de pessoa que confiou em tua proteção e foi decepcionada. Tua história é escrita com letras de ouro nos anais celestiais, repleta de vitórias contra as trevas, de triunfos sobre a maldade, de conquistas em favor do povo de Deus.
E agora, neste momento sagrado, minha família se junta a esta grande nuvem de testemunhas que experimentaram teu auxílio poderoso. Seremos mais um testemunho vivo de tua eficácia, mais uma história de libertação para ser contada, mais uma vitória a ser celebrada. Obrigado por não fazeres acepção de pessoas, por responderes tanto aos grandes quanto aos pequenos, por te importares com cada família que clama teu nome em desespero. Declaro que a partir deste momento, tudo mudou em minha família. A velha história de opressão, inveja e maldição terminou aqui. Começa agora uma nova história de liberdade, bênção e proteção divina. O capítulo anterior foi marcado por lágrimas, mas este novo será marcado por risos. As páginas antigas estavam manchadas de sangue, mas as novas brilharão com luz. O enredo passado foi escrito pelo inimigo, mas o futuro será escrito por Deus. São Miguel, sela esta nova história com tua autoridade angelical. Que cada dia seja melhor que o anterior. Que cada mês traga novidades maravilhosas, que cada ano acumule bênçãos sobre bênçãos. Que meus filhos cresçam sem as amarras que nos prendiam, que meus netos vivam em liberdade que nem conhecemos, que as gerações futuras olhem para trás e se maravilhem com a intervenção divina que mudou o curso de nossa linhagem familiar. Comprometo-me solenemente a viver de maneira digna desta proteção que recebi. Não posso esperar que São Miguel me defenda enquanto eu vivo em pecado deliberado. Não posso invocar anjos de luz enquanto pratico obras das trevas. Portanto, decido neste momento abandonar todo o comportamento que abra portas para o inimigo. Confesso diante de Deus qualquer pecado oculto que possa estar dando legal autoridade ao maligno para me atacar. Renuncio a todo ressentimento, mágoa, falta de perdão que mantém correntes em minha alma. Abandono todo vício, toda dependência, todo hábito destrutivo que enfraquece minha armadura espiritual. Escolho o caminho da santidade, não por perfeição impossível, mas por busca sincera de agradar a Deus. São Miguel, à medida que me esforço para viver em retidão, intensifica tua proteção sobre mim. Que minha santificação e tua intercessão operem sinergicamente, criando uma defesa impenetrável contra todo o mal. Estendo esta mesma decisão a toda a minha família. Reúno-os em oração, mesmo que estejam fisicamente distantes, e declaro sobre cada um: vocês são chamados à santidade. Vocês são desafiados a viver diferente. Vocês são convocados a abandonar tudo que desagrada a Deus. Que esta libertação que recebemos não seja desperdiçada em vidas medíocres. Que sejamos dignos dos anjos que nos protegem. Que nossa conduta honre o sacrifício de Cristo que nos redimiu. Que nossos lares sejam verdadeiros santuários onde a presença de Deus habita confortavelmente. São Miguel, trabalha nos corações de cada membro de minha família, produzindo convicção de pecado, arrependimento genuíno, transformação radical. Que sejamos conhecidos não apenas como família protegida, mas como família santa, separada para Deus, exemplo de retidão em meio à corrupção mundial. Profetizo agora sobre as gerações futuras de minha família. Meus filhos serão grandes na fé, meus netos serão poderosos em obras, meus bisnetos serão influentes para o reino. As sementes de santidade e proteção que plantamos hoje florescerão abundantemente nas gerações vindouras. Haverá profetas em minha família, haverá missionários em minha linhagem. Haverá líderes cristãos em minha descendência. Haverá santos reconhecidos em minha árvore genealógica. A maldição geracional que quebramos hoje será substituída por bênção geracional que se multiplicará exponencialmente. São Miguel, que tua proteção se estenda não apenas sobre nós, mas sobre todos os nossos descendentes até a volta de Cristo. Que
Em cada geração haja consciência de que estamos sob tua guarda especial, que cada criança cresça ouvindo sobre teu poder, que cada jovem invoque teu nome em tempos difíceis, que cada adulto confie em tua intercessão. Estabeleço práticas espirituais permanentes em minha família para manter ativa esta proteção. Comprometo-me a orar diariamente a oração de São Miguel Arcanjo, especialmente ao acordar e antes de dormir. Determino que em minha casa haverá altar familiar onde nos reuniremos regularmente para oração e leitura bíblica. Decido que participaremos ativamente de uma comunidade cristã saudável, onde receberemos ensinamento correto e comunhão genuína. Estabeleço que praticaremos o jejum regularmente, fortalecendo nosso espírito e sensibilizando-nos à voz de Deus. Instituo que daremos ofertas e dízimos fielmente, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. São Miguel, à medida que implementamos estas disciplinas espirituais, que tua proteção se fortaleça proporcionalmente. Que nossos hábitos santos criem um ambiente que os anjos adoram frequentar e os demônios odeiam se aproximar. Olho para o futuro com esperança renovada e fé inabalável. Vejo dias brilhantes pela frente, vejo portas se abrindo, vejo sonhos se realizando, vejo bênçãos transbordando, vejo saúde restaurada, vejo finanças prosperando, vejo relacionamentos florescendo, vejo propósito sendo cumprido. Não é pensamento positivo vazio, mas fé genuína baseada nas promessas de Deus e na proteção de São Miguel. O inimigo queria nos destruir, mas seremos mais fortes. Queriam nos empobrecer, mas seremos prósperos. Queriam nos dividir, mas seremos mais unidos. Queriam nos desanimar, mas seremos mais alegres. Queriam nos envergonhar, mas seremos honrados. Toda estratégia maligna não apenas falhou, mas resultou em maior glória para Deus. São Miguel, que esta visão de futuro se concretize rapidamente, que não tardemos a ver a manifestação completa da vitória, que ainda nesta geração testemunhemos o cumprimento total destas promessas. Convido todos que ouvem ou leem esta oração a se unirem em fé conosco. Você que também enfrenta inveja, que sofre com maldições, que luta contra ataques espirituais, saiba que não está sozinho. Aproprie-se desta oração como se fosse sua. Invoque São Miguel Arcanjo com a mesma intensidade. Declare proteção sobre sua família com a mesma autoridade. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz por uma família, fará por outra que o busca sinceramente. São Miguel responde a todo clamor genuíno. A proteção celestial está disponível para todos os filhos de Deus. Portanto, levante-se da posição de vítima, assuma sua identidade de vencedor em Cristo, declare guerra contra as trevas, invoque os anjos, reivindique suas promessas e testemunhe a libertação acontecendo em sua vida, assim como está acontecendo na minha. Encerro esta poderosa oração com palavras de consagração final. São Miguel Arcanjo, consagro minha família totalmente a Ti como protetor especial. Consagro minha casa como território santo sob Tua guarda. Consagro meus filhos como propriedade de Deus sob Tua tutela angelical. Consagro meu casamento como pacto divino sob Tua defesa. Consagro minhas finanças como recursos do reino sob Tua administração. Consagro minha saúde como templo do Espírito Santo sob Tua vigilância. Consagro meu futuro como história de glória divina sob Tua proteção. Que esta consagração seja reconhecida nos céus, registrada nos livros eternos, respeitada no inferno. Que de hoje em diante, todo demônio que olhar para minha família veja o selo de São Miguel Arcanjo e fuja apavorado. Que todo feiticeiro que tentar nos amaldiçoar encontre resistência angelical invencível. Que toda pessoa invejosa que nos olhar com maldade seja imediatamente convencida pelo Espírito Santo a se arrepender. Termino glorificando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que
tornou possível esta libertação maravilhosa. Ao Pai que nos amou e enviou seu Filho, ao Filho que nos redimiu com seu sangue e nos deu autoridade, ao Espírito Santo que nos capacita e nos guia em toda a verdade. E glória também aos santos anjos, especialmente a São Miguel Arcanjo, que servem fielmente ao Deus Todo-Poderoso e a nós, herdeiros da salvação. Que esta oração produza frutos eternos, que transforme completamente a realidade de minha família, que seja testemunho do poder de Deus para outras famílias, que glorifique o nome do Senhor em toda a terra. Assim seja, assim cremos, assim declaramos, assim se cumprirá. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sê nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus lhe manifeste seu poder, é nossa humilde súplica. E tu, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipita no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, agora venho clamar por uma purificação completa e profunda de cada canto de minha casa, de cada ambiente onde minha família habita, de cada espaço onde pisamos e vivemos nosso cotidiano. Quantas vezes o inimigo consegue plantar sementes de destruição dentro do próprio lar, através de objetos amaldiçoados, de energias negativas que se acumulam nas paredes, de presenças malignas que se instalam em quartos e corredores sem que percebamos. A casa que deveria ser nosso refúgio de paz torna-se campo de batalha espiritual quando não está devidamente consagrada e protegida. Venho pedir, ó poderoso arcanjo, que percorras cada cômodo de minha residência com tua espada flamejante, queimando toda a impureza espiritual, expulsando todo espírito imundo que tenha ousado se esconder em algum recanto escuro de nosso lar. Que tua presença luminosa ilumine até os cantos mais obscuros, revelando e destruindo toda a obra das trevas que possa estar oculta. Começo pela porta de entrada, ó São Miguel, essa passagem sagrada através da qual todos entram e saem de nossa casa. Quantas pessoas atravessam este umbral, carregando consigo inveja, ressentimento, má vontade disfarçada de amizade? Quantos visitantes fingem sorrisos enquanto seus corações transbordam de ciúmes e desejo de nos ver fracassar? Algumas pessoas entram em nossos lares e deixam rastros de energia negativa que contaminam o ambiente por dias ou semanas. Peço-te, glorioso arcanjo, que estabeleças guardas angelicais permanentes em nossa porta principal. Que 2 anjos poderosos se postem como sentinelas de cada lado da entrada, examinando espiritualmente todo aquele que deseja entrar. Que barrem a passagem de pessoas com intenções malignas, que neutralizem toda energia negativa antes que penetre nosso lar. Que bendigam toda visita bem-intencionada que nos honra com sua presença. Consagro esta porta com óleo santo, marco-a com o sinal da cruz. Declaro que é entrada de bênçãos e não de maldições, passagem de luz e não de trevas. Prossigo para a sala de estar, São Miguel Arcanjo, este ambiente onde a família se reúne, onde recebemos amigos, onde acontecem conversas e confraternizações. Quantas palavras são proferidas neste espaço? Quantas delas são edificantes e quantas são destrutivas? O inimigo adora criar discórdias através de conversas aparentemente inocentes, plantando dúvidas, semeando desconfianças, provocando mal-entendidos. Peço que purifiques este ambiente das palavras maldosas que já foram faladas aqui, das discussões que geraram mágoas, das brigas que deixaram cicatrizes emocionais. Que tua espada corte toda a raiz de amargura plantada neste solo espiritual. Que os anjos do Senhor varram com suas asas toda a poeira de ressentimento acumulada.
Declaro que a partir de agora, esta sala será lugar de união familiar, de risos alegres, de conversas construtivas, de momentos preciosos de comunhão. Que as paredes absorvam apenas memórias felizes, que os móveis testemunhem apenas amor e harmonia, que o ar seja constantemente renovado pela presença do Espírito Santo. Dirijo-me agora aos quartos São Miguel, esses santuários íntimos, onde repousamos nossos corpos cansados e onde somos mais vulneráveis espiritualmente durante o sono. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco em sonhos, mas sabemos também que o inimigo aproveita estes momentos de inconsciência para plantar pesadelos, terrores noturnos, sonhos perturbadores que nos deixam exaustos ao acordar. Quantas noites de sono foram roubadas por ataques espirituais? Quantas pessoas acordam mais cansadas do que quando deitaram porque batalharam espiritualmente durante toda a madrugada? Clamo por proteção especial sobre os quartos de minha família. Que anjos guardiões sejam designados permanentemente para velar nosso sono. Que São Miguel pessoalmente inspecione cada quarto antes de dormirmos, expulsando todo espírito perturbador, bloqueando toda interferência demoníaca em nossos sonhos. Consagro cada cama como altar de descanso sagrado, cada travesseiro como lugar de revelações divinas, cada cobertor como manto de proteção angelical. Que durmamos em paz profunda e acordemos renovados, fortalecidos, preparados para mais um dia de vitórias. O quarto do casal, São Miguel, merece atenção especial, pois é o santuário da intimidade conjugal que o inimigo tanto deseja profanar e destruir. Quantos casamentos são atacados exatamente neste espaço sagrado? O diabo trabalha para esfriar a paixão, para criar desinteresse sexual, para introduzir fantasias pecaminosas, para trazer à memória experiências passadas que contaminam o presente. A cama matrimonial, que deveria ser lugar de união santa abençoada por Deus, torna-se campo de batalha quando o inimigo consegue plantar sementes de discórdia, de comparações, de insatisfações. Expulsa deste quarto ao poderoso arcanjo todo espírito de adultério, toda tentação de infidelidade, todo pensamento impuro que não honre a santidade do matrimônio. Que este espaço seja tão santo que os demônios não consigam sequer se aproximar. Que a presença de Deus seja tão forte aqui que anjos se alegrem ao vigiar este recinto. Abençoa a intimidade deste casal, faz com que o amor seja renovado constantemente, que a paixão seja mantida acesa através dos anos, que a união física reflita a união espiritual que Deus planejou para o casamento. Volto minha atenção para os quartos das crianças, São Miguel Arcanjo, estes pequeninos que são alvos preferenciais das forças das trevas. O inimigo sabe que se conseguir corromper uma criança desde cedo, terá mais facilidade em destruir sua fé e sua vida futura. Por isso, os quartos infantis são especialmente atacados através de pesadelos terríveis, de medos irracionais, de aparições assustadoras que traumatizam as crianças. Quantos pais se desesperam ao ver seus filhos gritando de terror no meio da noite, recusando-se a dormir sozinhos, desenvolvendo fobias inexplicáveis? Estabeleço agora, pela autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que os quartos das crianças de minha família são território inviolável para as trevas, que legiões de anjos guardiães cerquem cada cama infantil, que São Miguel pessoalmente expulse todo espírito que cause medo, terror, ansiedade nas crianças. Asperjo água benta em cada canto destes quartos, colocando imagens sagradas nas paredes, estabelecendo que este é espaço consagrado ao Senhor. Que as crianças durmam tranquilas, como Jesus dormia no barco em meio à tempestade, confiantes de que estão seguras nos braços de Deus. Prossigo para a cozinha, São Miguel, lugar onde preparamos o alimento físico que sustenta nossos corpos.
Mas quantos venenos espirituais podem contaminar os alimentos quando preparados com sentimentos negativos? Quando cozinhamos com raiva, com tristeza, com ansiedade, essas emoções negativas impregnam a comida e são absorvidas por quem a consome. Além disso, pessoas invejosas podem fazer trabalhos de feitiçaria usando comida como veículo. Quantas famílias foram destruídas por comidas amaldiçoadas oferecidas por vizinhos ou parentes mal intencionados? Consagro esta cozinha como espaço sagrado onde preparamos não apenas alimento para o corpo, mas também expressamos amor através da comida. Que cada refeição preparada aqui seja bênção, que cada ingrediente seja santificado, que cada panela seja purificada. São Miguel, estabeleço que nada amaldiçoado pode entrar em minha cozinha, que os anjos vigiem os mantimentos, que protejam os temperos, que abençoem a água que bebemos, que toda comida servida em minha mesa seja medicina para o corpo e alimento para a alma. Que as refeições sejam momentos de comunhão familiar, onde a presença de Deus é sentida e celebrada. Dirijo-me agora ao banheiro, São Miguel Arcanjo, espaço de higiene física que também precisa de purificação espiritual. Este é lugar onde nos limpamos, onde nos livramos das impurezas corporais, onde nos renovamos fisicamente. Que seja também lugar de renovação espiritual. Quantas pessoas foram amaldiçoadas através de feitiços, usando cabelos, unhas, fluidos corporais descartados no banheiro? Quantos trabalhos de magia negra são feitos utilizando materiais retirados deste ambiente? Declaro agora que todo elemento que sai de nossos corpos está sob proteção divina. Que anjos recolham tudo que descartamos para que não possa ser usado contra nós. Que nenhum fio de cabelo, nenhuma unha cortada, nenhum fluido possa ser utilizado em rituais malignos. São Miguel, que tua espada flamejante destrua instantaneamente qualquer tentativa de usar nossos pertences biológicos em feitiçarias. Consagro este espaço como lugar de purificação não apenas física, mas também espiritual, onde lavamos não apenas o corpo, mas também a alma de toda a contaminação do mundo exterior. Volto-me agora para o quintal ou jardim, São Miguel, se houver em minha propriedade, pois estes espaços externos também precisam de proteção. Quantas macumbas são enterradas em terrenos para amaldiçoar as famílias que ali vivem? Quantos trabalhos de feitiçaria são escondidos em jardins, debaixo de árvores, em cantos escuros do quintal? O inimigo adora usar a própria terra para plantar sementes de destruição. Ordeno agora que toda obra maligna enterrada em minha propriedade seja revelada e destruída, que a terra se abra e expulse todo objeto amaldiçoado, que a chuva do céu lave completamente meu terreno de toda contaminação espiritual. São Miguel, caminha por todo o perímetro de minha propriedade, cravando tua espada no solo a cada passo, marcando fronteiras espirituais que o inimigo não pode cruzar. Que muros invisíveis, mas reais, sejam erguidos ao redor de minha casa, muros tão altos que nenhum demônio possa escalar, tão fortes que nenhuma maldição possa atravessar, tão gloriosos que reflitam a luz do próprio céu. Peço também, glorioso arcanjo, que purifiques todos os objetos presentes em minha casa. Quantas coisas compramos ou ganhamos que podem estar carregadas de energias negativas? Antiguidades podem trazer consigo histórias trágicas, objetos de segunda mão podem carregar as vibrações de seus donos anteriores, presentes dados por pessoas invejosas podem ser verdadeiros cavalos de Troia espirituais. Asperjo água benta sobre todos os móveis, objetos decorativos, roupas, livros, eletrônicos, tudo o que compõe o patrimônio material de minha família. Que cada objeto seja purificado pelo fogo do Espírito Santo.
Que tudo que for incompatível com a presença de Deus seja revelado para ser descartado. Se há imagens ou símbolos ligados ao ocultismo, que sejam identificados e removidos. Se há objetos usados em rituais pagãos, que sejam destruídos completamente. Que minha casa contenha apenas aquilo que honra a Deus e edifica minha família. São Miguel, inspeciona cada gaveta, cada armário, cada canto onde guardamos pertences e revela-nos se há algo que deva ser eliminado. Consagro especialmente, ó São Miguel, um cômodo ou canto de minha casa como altar de oração familiar. Assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu estabeleço que minha família terá um espaço sagrado dedicado exclusivamente à oração, à leitura bíblica, ao louvor e adoração. Que este altar seja visitado diariamente por todos os membros da família. Que seja lugar de encontro com Deus, de revelações divinas, de cura e libertação. Coloco neste altar uma Bíblia Sagrada aberta, uma imagem de São Miguel Arcanjo, um crucifixo, velas consagradas, água benta. Que este espaço seja tão santo que a própria presença manifesta de Deus habite ali permanentemente. Que anjos subam e desçam constantemente neste local como na escada de Jacó. Que cada oração feita aqui seja como incenso subindo ao trono celeste. Que cada lágrima derramada neste altar seja recolhida por anjos em jarras de ouro. Que cada pedido apresentado aqui receba resposta rápida e poderosa. São Miguel, faz deste altar um ponto de conexão direta entre o céu e a terra, um portal de bênçãos para minha família. Estendo agora a purificação e consagração para além das paredes físicas de minha casa, ó glorioso arcanjo. Consagro também os veículos de minha família, carros, motos, bicicletas, que nos transportam diariamente e são alvos frequentes de acidentes provocados espiritualmente. Quantas famílias perderam entes queridos em acidentes que foram, na verdade, ataques espirituais bem-sucedidos? Asperjo água benta sobre cada veículo, fazendo o sinal da cruz nas 4 direções. Coloco imagens de São Cristóvão e São Miguel nos carros. Declaro que nossos veículos estão sob proteção angelical, que anjos viajem conosco, guiando-nos por rotas seguras, alertando-nos sobre perigos, protegendo-nos de motoristas imprudentes. Que nunca soframos acidentes graves, que estejamos sempre protegidos em nossas viagens, que cheguemos sempre sãos e salvos aos nossos destinos, que nossos veículos sejam como carruagens de fogo, conduzidas por anjos do Senhor. Finalizo este bloco de purificação e consagração com uma oração abrangente. São Miguel Arcanjo, que tudo que pertence à minha família, casa, terreno, veículos, objetos, até mesmo nossos animais de estimação, seja coberto por tua proteção poderosa. Que nossa propriedade inteira seja território santo, inviolável pelas trevas, impenetrável por maldições. Que vizinhos invejosos que tentam nos prejudicar sintam um peso espiritual ao se aproximarem de nossa casa com más intenções. Que bruxos e feiticeiros que tentem fazer trabalhos contra nós encontrem resistência angelical invencível. Que nossa residência brilhe no mundo espiritual como farol de luz divina, atraindo bênçãos celestes e repelindo toda a maldade. Que quem nos visita sinta paz sobrenatural ao entrar. Que os aflitos encontrem consolo, que os necessitados recebam ajuda. Que todos percebam que ali habita uma família que serve ao Deus vivo. Assim seja selado e estabelecido pela autoridade de Jesus Cristo e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. Amém. Poderosíssimo São Miguel Arcanjo, chegou o momento de enfrentarmos diretamente e especificamente os inimigos que têm conspirado contra minha família. Não falo apenas de principados e potestades invisíveis, mas também de pessoas reais, de carne e osso, que movidas por inveja diabólica, tornaram-se instrumentos das trevas para nos causar dano.
A palavra de Deus nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas também reconhece que Satanás usa seres humanos para executar suas maldades na terra. Há pessoas que, consciente ou inconscientemente, abriram-se como canais para o mal nos atingir. Venho clamar por tua intervenção direta contra esses agentes da destruição, pedindo que sejas o guerreiro divino que se coloca entre nós e eles, que intercepta suas flechas envenenadas antes que nos alcancem, que devolve suas maldições transformadas em bênçãos de arrependimento. Não desejo mal a ninguém, pois Cristo nos ensinou a amar nossos inimigos, mas desejo ardentemente que sejam neutralizados, impedidos de continuar nos prejudicando e, se possível, convertidos pelo poder transformador de Deus. São Miguel Arcanjo, tu conheces cada pessoa que nos inveja, cada coração que arde de ciúmes ao nos ver prosperar, cada alma que se alegra secretamente com nossos fracassos e sofre com nossas vitórias. Algumas dessas pessoas são próximas de nós, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, até amigos que se dizem nossos aliados, mas no íntimo nos odeiam. Outras são desconhecidas, observam-nos de longe, comparam-se conosco nas redes sociais, envenenam-se com ressentimento ao verem fotos de nossa família feliz, de nossas conquistas, de nossas alegrias. O olhar invejoso é como veneno invisível que contamina a distância, que envia vibrações negativas através do éter espiritual, que materializa dificuldades em nossas vidas através da força concentrada do ódio e do desejo de nos ver destruídos. Peço-te, glorioso arcanjo, que cegues os olhos espirituais desses invejosos, que não consigam mais nos enxergar claramente, que quando olharem para nós, vejam apenas a proteção de Deus cobrindo-nos como nuvem impenetrável, que se arrependam de sua inveja e convertam seus corações, ou que simplesmente percam o interesse por nós e direcionem sua atenção para suas próprias vidas. Clamo especialmente contra aqueles que não se contentam apenas em invejar, mas agem ativamente para nos prejudicar, através de fofocas, mentiras e difamações. Quantas reputações foram destruídas por línguas viperinas que espalham calúnias? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém falou mal de nós para pessoas influentes? Quantos relacionamentos foram rompidos porque terceiros plantaram discórdia através de histórias distorcidas? A língua é pequeno membro do corpo, mas causa grandes estragos, diz a Bíblia, e está inflamada pelo próprio fogo do inferno quando usada para o mal. São Miguel, peço que coloques guardas angelicais sobre nossa reputação, que toda mentira falada contra nós seja rapidamente desmascarada, que toda calúnia seja revertida contra o caluniador, que toda fofoca morra nos lábios de quem a pronuncia, que nossa verdadeira índole seja conhecida e reconhecida por todos, que a verdade prevaleça sempre sobre a mentira. Toca a língua dos difamadores com brasa viva do altar celeste, queimando a capacidade de falar mal e restaurando a capacidade de falar bem. Ou então, se não se arrependerem, que suas próprias palavras se voltem contra eles, que colham exatamente aquilo que plantaram, que experimentem na própria pele as consequências de seus atos maliciosos. Dirijo agora minha súplica contra os praticantes de feitiçaria, bruxaria e artes ocultas que foram contratados ou voluntariamente aceitaram fazer trabalhos espirituais contra minha família. Sei que existem pessoas que frequentam terreiros, consultam pais de santo, procuram bruxas e feiticeiros, pagando quantias significativas de dinheiro para que façam rituais destinados a nos destruir. Essas pessoas entregam nossos nomes, nossas fotos, objetos pessoais nossos, pedindo que sejamos amarrados, que percamos empregos, que adoeçamos, que nossos casamentos sejam desfeitos, que nossos filhos se percam em vícios e maus caminhos. Os rituais são feitos com velas negras,
com sangue de animais sacrificados, com invocações de entidades demoníacas, com despachos colocados em encruzilhadas. São Miguel Arcanjo, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que toda essa bruxaria seja desfeita imediatamente, que os feitiços sejam quebrados, que as amarrações sejam cortadas, que os encantamentos sejam anulados, que os despachos sejam desativados. Mais ainda, que tudo volte multiplicado sobre quem mandou fazer, não por vingança pessoal minha, mas pela justiça divina que estabelece que cada um colhe o que planta. Que os feiticeiros sintam em suas próprias vidas as consequências do mal que tentaram nos causar, que adoeçam se pediram doença para nós, que percam empregos se pediram desemprego para nós, que seus lares sejam perturbados se pediram discórdia para o nosso. Assim, aprenderão que não se brinca com a família de Deus. Levanto minha voz contra entidades espirituais malignas que foram invocadas especificamente contra minha família. Exus, pombagiras, espíritos de mortos inquietos, demônios de alto escalão que receberam ordens de nos atormentar. Todos estão agora diante do tribunal celeste e São Miguel Arcanjo é o executor da sentença divina contra eles. Espíritos malignos, ouçam a voz da autoridade. Não tem permissão para tocar minha família, não tem legal direito sobre nossas vidas, não tem poder sobre nosso destino. Somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, estamos protegidos pelos anjos do Senhor. São Miguel Arcanjo, prende essas entidades malignas, amarra-as com correntes espirituais indestrutíveis, lança-as no abismo para que não possam mais perturbar nenhuma família, que o poder de Deus se manifeste de forma tão avassaladora, que todos os demônios tremam de pavor ao ouvirem o nome de minha família. Que saibam que somos intocáveis, invioláveis, invencíveis, porque temos São Miguel como nosso defensor e Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Volto-me, agora especificamente, contra inimigos do ambiente de trabalho que usam sua posição de poder para nos prejudicar por inveja. Chefes abusivos que perseguem funcionários competentes porque temem ser superados. Colegas traiçoeiros que sabotam projetos porque não suportam ver outros terem sucesso. Subordinados e insubordinados que minam autoridades porque ressentem-se de não terem a mesma posição. O ambiente profissional tornou-se campo de batalha espiritual, onde a inveja reina suprema e os méritos são frequentemente ignorados em favor de politicagens mesquinhas. São Miguel Arcanjo, peço proteção especial sobre as carreiras de todos os membros de minha família, que sejamos valorizados em nossos trabalhos, que nossas competências sejam reconhecidas, que recebamos promoções justas, que nossos salários sejam dignos, que encontremos ambientes laborais saudáveis, onde possamos prosperar. Neutraliza todo inimigo profissional, que sejam transferidos para outras áreas, ou que mudem de empresa, ou que seus corações sejam transformados e passem a nos valorizar. Fecha toda a porta que o inimigo tenta abrir para nos prejudicar profissionalmente e abre portas que nenhum homem pode fechar. Clamo também contra inimigos ocultos que operam nas sombras, que não manifestam abertamente sua inimizade, mas trabalham sorrateiramente para nossa destruição. São pessoas que sorriem em nossa presença, mas conspiram às nossas costas, que elogiam publicamente, mas criticam privadamente, que oferecem ajuda, mas sabotam secretamente. Jesus chamou esse tipo de pessoa de hipócrita, sepulcro caiado, serpente. São os mais perigosos, porque é difícil se defender de quem não sabemos que é inimigo. Quantas vezes confiamos em pessoas que estavam secretamente trabalhando contra nós? Quantas vezes compartilhamos sonhos e planos com quem usou essas informações para nos prejudicar? São Miguel Arcanjo, revela os inimigos ocultos, que sejam desmascarados, que suas verdadeiras intenções sejam expostas antes que possam causar danos irreparáveis.
Dá-nos discernimento espiritual para identificar lobos em pele de cordeiro. Que o Espírito Santo nos alerte através de sonhos, intuições, circunstâncias reveladoras, para que não sejamos ingênuos e confiemos em quem não merece confiança. Protege-nos da traição, do engano, da perfídia. Levanto agora petição específica contra os inimigos que atacam através das redes sociais e da internet. Vivemos tempos onde a inveja digital se manifesta através de comentários maldosos, de perfis falsos criados para difamar, de montagens fotográficas destinadas a envergonhar, de campanhas de ódio mobilizadas contra pessoas inocentes. A internet deu voz e alcance ilimitados aos invejosos que podem agora destruir reputações apertando algumas teclas. Quantas vidas foram arruinadas por linchamentos virtuais injustos? Quantas pessoas foram levadas ao suicídio por cyberbullying implacável? São Miguel Arcanjo, estabeleço uma barreira de proteção digital sobre minha família, que toda tentativa de nos difamar online seja frustrada. Que posts maldosos sobre nós não tenham alcance, não sejam compartilhados, não sejam levados a sério. Que a verdade prevaleça no mundo virtual, assim como pedimos que prevaleça no mundo real. Que hackers mal intencionados não consigam invadir nossas contas. Que nossa privacidade seja respeitada. Que nossa imagem digital seja preservada. Confunde os algoritmos que tentam nos prejudicar e favorece aqueles que nos abençoam. Dirijo minha oração também contra inimigos institucionais, empresas que nos exploraram, instituições que nos prejudicaram, sistemas burocráticos que nos oprimiram. Às vezes não lutamos contra pessoas individuais, mas contra estruturas corruptas, contra organizações sem escrúpulos, contra maquinarias impessoais de exploração e injustiça. Quantas famílias foram destruídas por bancos inescrupulosos, por empresas fraudulentas, por instituições predatórias? São Miguel Arcanjo, que estas entidades malignas sejam julgadas pela justiça divina, que suas más práticas sejam expostas, que recebam as penalidades que merecem, que sejam obrigadas a reparar os danos causados. Livra minha família de toda dívida injusta, de todo contrato abusivo, de toda situação de exploração. Que encontremos advogados competentes se precisarmos lutar juridicamente. Que juízes sejam tocados por Deus para julgarem com justiça nossos casos. Que vençamos toda batalha legal que precisarmos travar. Finalmente, volto-me contra o maior inimigo de todos, o próprio Satanás, príncipe das trevas, pai da mentira, homicida desde o princípio. É ele quem orquestra todos os ataques, é ele quem inspira a inveja nos corações humanos, é ele quem coordena as hostes demoníacas contra as famílias. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, afasta-te de minha família. Não tens direito sobre nós, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pertencemos a Deus. São Miguel Arcanjo já te derrotou uma vez nos céus e te derrota novamente agora na terra. Tua cabeça foi esmagada na cruz do Calvário. Tua sentença já foi pronunciada. Teu destino é o lago de fogo eterno. Enquanto esperas por tua condenação final, não tocarás minha família. São Miguel, expulsa Satanás de nossas vidas com a mesma autoridade e poder com que o expulsaste do paraíso. Que ele jamais se levante contra nós novamente, que reconheça que somos propriedade exclusiva de Deus e que está eternamente proibido de nos molestar. Amém. Vitorioso São Miguel Arcanjo, aproxima-se o momento de celebrar a vitória completa e definitiva sobre todos os inimigos de minha família. Sinto em meu espírito que a batalha está chegando ao fim, que as trevas estão sendo dissipadas, que a luz divina está prevalecendo gloriosamente.
Como Josué viu os muros de Jericó caírem ao som das trombetas, como Davi viu Golias cair diante de uma simples pedra, como os israelitas viram o mar vermelho se abrir diante deles, assim eu vejo agora a manifestação gloriosa da vitória de Deus em favor de minha família. Não é presunção nem arrogância, é fé genuína, baseada nas promessas inquebráveis da palavra de Deus e na intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. A inveja foi neutralizada, as maldições foram quebradas, os feitiços foram desfeitos, os inimigos foram derrotados, as trevas foram expulsas, a luz triunfou. Aleluia! Glória a Deus nas alturas, bendito seja o nome do Senhor para sempre, e bendito seja São Miguel, seu fiel servo e nosso glorioso defensor. Declaro que a partir deste momento, uma nova era começa para minha família. O tempo de aflição terminou e inicia-se o tempo de consolação. O período de lágrimas cessou e começa o período de risos. A temporada de ataques findou e principia a temporada de bênçãos. Somos como Jó no final da história. Quem nos vê agora não reconhece quem fomos no início da provação. Deus restaurará em dobro tudo que o inimigo roubou. Receberemos de volta com juros multiplicados cada bênção que nos foi negada. Colheremos abundantemente cada semente de fé que plantamos em meio ao deserto da adversidade. São Miguel Arcanjo, selo esta declaração profética com tua autoridade celestial. Que se cumpra rapidamente, que se manifeste visivelmente, que glorifique poderosamente o nome de Deus. Que meu testemunho futuro seja tão extraordinário que multidões se voltarão para o Senhor ao ouvirem como Ele nos livrou. Que gerações futuras contem esta história de libertação como exemplo de fé e perseverança. Estabeleço agora uma atmosfera permanente de paz sobre minha família. Paz que excede todo entendimento. Paz que o mundo não pode dar nem tirar, paz que é fruto do Espírito Santo habitando plenamente em nossos corações. Chega de viver em estado constante de alerta e tensão. Chega de acordar com medo do que o dia trará. Chega de dormir preocupados com ataques noturnos. A paz de Deus agora reina soberana em nosso lar. São Miguel Arcanjo, assim como guardas os portões do paraíso, garantindo que nenhum mal entre, guarda também os portões de minha casa, assegurando que apenas paz adentre nosso lar. Que esta paz seja tão tangível que visitantes a sintam ao cruzarem nossa porta. Que seja tão profunda que nenhuma tempestade externa consiga perturbá-la. Que seja tão contagiante que se espalhe para todos que nos cercam. Minha família será conhecida como oásis de paz em meio ao caos mundial, como refúgio de tranquilidade em meio à turbulência social, como santuário de serenidade em meio à agitação contemporânea. Declaro também prosperidade abundante sobre minha família, não apenas material, mas integral. Prosperidade espiritual que se manifesta em fé robusta, em vida de oração vibrante, em intimidade profunda com Deus. Prosperidade emocional que se evidencia em saúde mental, em relacionamentos saudáveis, em alegria genuína. Prosperidade intelectual que se revela em sabedoria para decisões, em discernimento para escolhas, em criatividade para soluções. Prosperidade física que se expressa em saúde vigorosa, em energia abundante, em longevidade significativa. E sim, também prosperidade material, que se concretiza em recursos financeiros suficientes, em bens necessários conquistados, em negócios prósperos estabelecidos. São Miguel Arcanjo protege esta prosperidade multidimensional. Que o devorador seja repreendido permanentemente, que as janelas dos céus permaneçam abertas, derramando bênçãos contínuas. Que prosperemos não para acumular egoisticamente, mas para sermos canais generosos de bênçãos para outros. Profetizo união inabalável sobre os membros de minha família. Satanás tentou nos dividir, mas sua estratégia falhou miseravelmente. Agora estamos mais unidos do que nunca.
Os laços familiares que ele tentou romper foram fortalecidos pela adversidade compartilhada. O amor que ele tentou esfriar foi aquecido pela necessidade de nos apoiarmos mutuamente. A confiança que ele tentou destruir foi consolidada pela fidelidade demonstrada em tempos difíceis. São Miguel Arcanjo, que esta união seja permanente e indissolúvel, que nenhuma força futura consiga nos separar, que enfrentemos juntos todos os desafios vindouros, que celebremos juntos todas as vitórias subsequentes, que envelheçamos juntos em harmonia e amor, que sejamos exemplo vivo de família verdadeira em tempos onde a instituição familiar está sob ataque sistemático, que outras famílias se inspirem em nós e busquem o mesmo tipo de união que Deus estabeleceu em nosso meio. Decreto também crescimento espiritual exponencial para cada membro de minha família. Que esta provação não tenha sido em vão, que saiamos dela mais fortes na fé, mais maduros espiritualmente, mais sábios em discernimento, que nos tornemos verdadeiros guerreiros de oração, capazes de interceder poderosamente por outros, que desenvolvamos sensibilidade espiritual aguçada, percebendo batalhas invisíveis antes que se manifestem visivelmente, que sejamos investidos de autoridade espiritual reconhecida tanto no céu quanto no inferno. São Miguel Arcanjo, capacita-nos para que possamos ajudar outras famílias que enfrentarão batalhas semelhantes. Que nosso testemunho se torne ministério. Que nossa experiência se transforme em sabedoria compartilhável. Que nos tornemos referência quando outros buscarem libertação de inveja e maldições. Usa-nos como instrumentos teus na terra, extensões de tua proteção angelical para aqueles que precisam, mas ainda não sabem invocar teu poderoso auxílio. Estabeleço o legado espiritual duradouro para as gerações vindouras de minha família. Que nossos filhos contem aos seus filhos esta história de libertação. Que nossos netos ensinem aos seus netos sobre o poder de São Miguel Arcanjo. Que a devoção a ti, glorioso arcanjo, seja passada de geração em geração como herança preciosa. Que cada novo membro da família, ao nascer, seja imediatamente consagrado a Deus e colocado sob tua proteção angelical. Que aprendam desde cedo a invocar teu nome em momentos de perigo. Que cresçam sabendo que não estão desamparados neste mundo hostil. Que desenvolvam identidade espiritual forte, reconhecendo-se como família escolhida por Deus e defendida por anjos. São Miguel, que tua proteção se estenda através dos séculos sobre minha linhagem, que em cada geração surjam homens e mulheres de fé extraordinária, que nossa árvore genealógica seja conhecida no céu como família fiel, na terra como família abençoada e no inferno como família intocável. Ofereço agora ação de graças antecipada pela vitória completa que já está se materializando. Agradeço a Deus Pai por seu amor incondicional que nunca nos abandona. Agradeço a Jesus Cristo por seu sangue redentor que nos comprou e protege. Agradeço ao Espírito Santo por sua presença constante que nos consola e fortalece. Agradeço à Virgem Maria, Mãe de Deus, por sua intercessão maternal. Agradeço a São Miguel Arcanjo por sua proteção guerreira. Agradeço a todos os santos anjos que servem a nossa família sem que sequer percebamos. Agradeço até mesmo pelas provações, pois através delas crescemos espiritualmente e aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Transforma, Senhor, toda a nossa dor passada em testemunho futuro. Que contemos com alegria aquilo que vivemos com lágrimas. Que a memória da aflição torne ainda mais doce o sabor da libertação. Que nunca esqueçamos de onde nos tiraste, para que permaneçamos sempre humildes e gratos. Se você rezou comigo até aqui, creia sem medo. São Miguel Arcanjo já se colocou diante da sua família, com a espada erguida, e toda inveja e maldição foram quebradas agora mesmo pelo poder de Deus.
A luz dele percorreu cada canto da sua casa, dissolveu toda a escuridão, desfez toda a palavra contrária e expulsou toda a energia negativa que tentava tocar sua família. A partir de hoje, o seu lar está protegido. A paz volta a reinar. A união começa a se fortalecer. E tudo aquilo que tentava destruir vocês caiu por terra e não terá mais poder nenhum. Cada membro da sua família está selado pela luz de São Miguel. A inveja não entra. A maldição não prospera, o mal não toca, a vitória pertence à sua casa. Para selar essa proteção divina, faça um ato de fé. Se inscreva no canal e ative o sino, curta este vídeo para fortalecer esta corrente de libertação. Escreva nos comentários: minha família está protegida por São Miguel. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família, para que essa libertação alcance outros lares também. Sua família está guardada, abençoada e livre de toda inveja e maldição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.